Todos encontraram Apocalipse, capítulo 3, verso de número 14. Então vamos ler esta noite, diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que fora frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos que amo. Sei, pois, zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhes concederei, e se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome seu assento essa noite. A igreja, meus irmãos, de Laodiceia é uma das 7 igrejas da Ásia Menor, a qual o apóstolo João escreveu uma carta direcionada pelo próprio Deus. A igreja de Laodiceia foi a última igreja, que recebeu esta carta, e era um povo que, de uma certa forma, estava vivendo uma vida dupla. Era um povo que não sabia o que queria. De fato, eles eram um povo rico, eles eram um povo próspero financeiramente falando. Era um povo que tinha ali o seu prestígio por ter confeccionado ali uma lã que produzia um tecido muito, muito bom. E também no meio da... Me fugiu a mensagem agora. Como é que se chama? Vamos colocar no meio da medicina. No meio da medicina ali, porque haviam desenvolvido também um colírio que servia ali para tratar a visão. Só que Cristo vai dizer que eles diziam que era rico, mas na verdade eles eram pobres e miseráveis. Isso, o nosso Deus falando espiritualmente, porque eles eram ricos financeiramente, mas espiritualmente era um povo pobre, porque eles não tinham a presença do Espírito Santo. E eu provo isso com o que está escrito. O próprio Deus falou: você não é nem fria e nem quente. Quem dera se você fosse uma coisa ou outra. Era um povo que estava ali, até mesmo dentro da igreja, só que eles não praticavam de fato o Evangelho de Cristo. Era um povo que vinha para o culto, mas era um povo que do mesmo jeito que entrava, saía, porque não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. E eu, ultimamente, tenho falado muito com Deus, tenho orado bastante, e Deus tem me dado algo diferente a cada dia. E muitas das vezes eu fico até meio receoso, porque minha forma de pregar tem mudado muito. Deus tem entregado para mim algumas missões que para mim tem sido difícil falar, tem sido difícil entregar, porque há um peso muito grande. Mas Deus me levantou, Deus me deu uma unção diferente para falar aquilo que muitos não têm coragem de falar. E Ele tem dito para mim: eu preciso que você fale, porque tem muitos que eu dou a oportunidade de falar, mas não fala, se cala, se acovarda. E eu não tenho compromisso com um crente covarde, não. O compromisso que Deus tem comigo, com você, é com a verdade, é com o Evangelho de verdade. Louvado seja Deus. E a vida dupla que Laodiceia estava vivendo estava incomodando a Cristo. Todas as igrejas, exceto Filadélfia, porque Filadélfia ela não foi repreendida, apenas foi aconselhada. Era uma igreja que enfrentava dificuldades, era uma igreja que enfrentava todo tipo de aflição, porém, o próprio Deus a chamou de rica, porque ela não negou a palavra de Deus. Foi a única de todas as cartas, todas as igrejas que receberam aquela carta, foi a única que não sofreu repreensão. Mas o que me chamou a atenção foi a igreja de Laodiceia, porque as palavras que Deus falou para aquela igreja foram duras demais. Ele disse: olha, quem dera se você fosse uma coisa ou outra, mas você é morna, você não tem sabor, você não tem essência, e por causa disso eu vou vomitar você da minha presença. Isso é muito forte, meus irmãos. Se a gente parar para pensar, essa palavra é uma palavra muito dura para se ouvir, principalmente quando o próprio Deus fala isso. Mas o que é viver uma vida dupla? É você não saber escolher o que você quer da sua vida.
Porque hoje, no século que nós vivemos, temos muitos crentes que até hoje estão perdidos dentro da igreja. E isso é um perigo muito grande. Você não sabe o que você quer, qual direção você quer tomar. Um dia você é convertido, no outro dia você é do mundo. Um dia você ora, outro dia você não quer orar. Um dia você louva, no outro dia você não quer mais louvar. E fica nisso. Não sabe qual a direção quer tomar para a sua vida, mesmo sabendo qual a direção. Mesmo conhecendo, porque temos pessoas usadas por Deus que estão pregando a palavra, não só aqui, mas no mundo afora. E as pessoas estão ouvindo o evangelho, as pessoas estão vendo a palavra de Deus sendo ministrada, Cristo direcionando o caminho, mas ainda estão perdidos, sem saber o que quer da sua vida. A palavra diz que só há 2 caminhos, só há 2 portas, estreita e larga, e ponto. Qual você vai escolher para a sua vida? Bem sabemos que a porta estreita, o caminho que conduz à vida, não é fácil. Bem sabemos que é estreito, apertado, porque vai ter prova, vai ter dificuldade, vai ter perseguição. Mas o caminho largo, mesmo sendo um caminho de facilidade, é o caminho que vai te conduzir à perdição. É um caminho que vai parecer para você agradável, mas é um caminho que vai te conduzir ao inferno. E tem muitos caminhando a passos largos para o inferno. Louvado seja Deus. Crentes perdidos, sem saber o que quer, é o que a gente encontra hoje em dia. Esses dias para trás, eu mexendo ali no telefone, alguns irmãos que me seguem ali sabem que a gente tem uma plataforma ali que se chama TikTok. Eu sempre coloco uma ministração ali, sempre que eu tenho um tempo eu gravo. Esses dias eu gravei uma palavra ali bem dura mesmo. E surtiu muito efeito, as pessoas comentaram, uns criticando, outros agradecendo por aquela mensagem, outros pedindo oração. Então, eu trouxe uma mensagem falando a respeito de você valorizar a Deus. De todas as igrejas que eu já frequentei, eu já vi muitas pessoas desvalorizando a Deus. E você desvaloriza a Deus com a forma como você apresenta Deus para as outras pessoas. Você pode vir aqui à frente, você pode louvar um louvor. Eu já vi aqui o nosso ministério, é um ministério que dá muitas oportunidades. Uma das coisas que eu mais admiro nesse ministério é isso, que dá a oportunidade de você crescer espiritualmente, crescer na palavra. Só que eu já vi muitos chegarem até aqui. Pastor, às vezes dá uma oportunidade. Louva um hino. Amém, pastor. Vou louvar um hino essa noite. Irmãos, não repara na minha voz, não, porque eu não ensaiei, mas é para Jesus. Será que Deus vai receber esse louvor? Justamente porque é para Ele que você precisa fazer o máximo. Justamente porque é para Jesus que você precisa fazer o melhor. Tudo bem, nem todo mundo tem uma voz bonita igual o pastor Cário. Mas a palavra diz: todos os que têm fôlego, louve ao Senhor. É todos os que têm fôlego, não todos os que têm uma voz bonita. Mas eu vou me apresentar de qualquer maneira a Deus? Não. Eu preciso entregar o melhor para Ele, justamente porque é para Ele. Porque Ele dá o melhor para mim e para você todos os dias. Todos os dias Ele nos entrega o melhor. Todos os dias você tem pão, você tem alimento. Todos os dias você levanta de manhã, abre os seus olhos, respira, chega no seu serviço, volta para sua casa debaixo das mãos dEle. Porque Ele te protegeu e te guardou. Por que então que nós vamos oferecer o que está sobrando para Ele? Ele não quer o que está sobrando, Ele quer você por inteiro. Ele quer você completo. Porque não lembrar da parábola daquela viúva pobre, que Jesus observava todos os que vinham e punham as ofertas ali, e de repente chegou uma viúva e colocou apenas algumas moedinhas. Aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que a maior oferta foi a desta viúva. Porque muitos vieram e entregaram daquilo que estava sobrando, mas ela não. Ela entregou tudo o que ela tinha. E hoje nós estamos entregando aquilo que está sobrando. É o hino que você já louvou. Tudo bem, eu não ensaiei, mas é para Deus. Tudo bem, eu não li a Bíblia durante a semana, eu não orei durante a semana, mas é para Deus. E Deus não quer o resto, Deus quer aquilo de melhor que você tem para Ele. Ele quer você por inteiro, louvado seja Deus. E como eu estava falando, ali eu tenho aquela plataforma. Estamos ali chegando em quase 1000 seguidores ali, graças a Deus. Palavras que têm alcançado vidas. Pessoas que comentam lá: depois dessa mensagem, eu passei a servir mais a Deus. E isso é muito gratificante para mim. Ver que a palavra de Deus está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, algumas pessoas me seguem, eu sigo outras pessoas. E quando a gente segue alguém ali, a gente vê as publicações que as pessoas colocam. Eu não estou aqui julgando. Estou apenas usando como exemplo. Tanto é que eu não vou nem citar o nome da pessoa. Mas é uma pessoa que congrega no mesmo ministério, que prega a palavra de Deus, que louva, e louva bem. E canta bem. Mas em uma das publicações ali, uma foto totalmente, como podemos dizer, imprópria, talvez para uma serva. E eu vi aquilo ali e na hora veio: é assim que as pessoas estão mostrando Deus na vida delas? É dessa forma que estão se apresentando? Não sei se foi, mas eu creio que foi o
pastor Josa, que colocou ali no Facebook uma foto, onde tinha uma ovelhinha ali, meio que sem lã, e ele colocou assim a legenda: se você se considera uma ovelha, pare de tirar fotos sem lã. As pessoas estão tirando as fotos aí, não estou julgando, cada um com a sua forma de ser, mas como servo de Deus, nós temos que entender que nós somos aqueles que vão apresentar Cristo para as outras pessoas. E as pessoas que olharem para nós vão ter que ver Cristo nas nossas vidas. E muitos estão tirando aí fotos totalmente imorais, fazendo coisas, estão escandalizando, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: mas como é que eu vou congregar em uma igreja assim? Como é que eu vou adorar um Deus que as pessoas fazem isso? E cometem isso? Louvado seja Deus. Nós precisamos fazer a vontade do nosso Deus. Nós precisamos nos purificar, porque tem muitos como a igreja de Laodiceia. Louvado seja Deus. E que a gente venha ter essa essência de servir a Deus por completo, de servir a Deus de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu questionei, eu falei com Deus, eu falei: Senhor, mas como é que pode, né? Mas eu não julgo, porque um dia eu me encontrei assim também. E a gente deve apenas orar para que Deus venha mudar o coração. A gente não deve julgar ninguém. Mas isso a gente já imagina. A mente de uma pessoa que está querendo servir a Deus, olha um negócio daquele ali e fala: eu não vou servir a Deus. Uma pessoa como essa aí diz que é servo, né? Mas está vivendo uma vida assim. Uma hora está no culto, outra hora está no mundo. E não sabe o que é da vida. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos entregar para Deus as nossas vidas por completo. E não pela metade. Porque se você entregar pela metade, você sempre vai viver perdido. Você sempre vai viver faltando alguma coisa em você. E o inimigo se aproveita disso e fala: o que falta em você é seguir o modismo. A moda agora é isso. A moda agora é aquilo. Você precisa, porque as pessoas estão vivendo mais felizes assim. E a pessoa que ela serve a Deus pela metade, ela sempre vai viver com esse vazio e acha que vai preencher com as coisas do mundo, mas não. Isso é estratégia do diabo para tirar você da presença de Deus. Ele vai naqueles crentes que estão mornos e lá ele planta aquela mensagem da dúvida: será que eu devo continuar? Será que eu devo continuar naquela igreja? Parece que não está do mesmo jeito que estava antes. E aí você vai sair da presença de Deus. E quando você vê, você já está lá no meio do mundão. Então que a gente venha pensar nisso. Louvado seja Deus. Que a gente venha servir a Ele por completo, porque sempre tem alguém nos observando. Sempre tem alguém nos observando. Esses dias para trás, eu conversando com um colega de escola, muito tempo atrás, estudou comigo. E aí eu observei, durante algum tempo, algumas publicações dele. Era um jovem que olhava e falava: esse nunca vai ser crente não. Pela forma como ele vivia a vida dele. E aí ele postou um vídeo pregando a palavra, falando que estava na igreja, falando que estava servindo a Deus, e aquilo me alegrou. E eu comentei, mandei uma mensagem para ele, falei: amém, varão, continua dessa forma. E aí ele falou para mim assim: ó, eu não sei como, mas a mudança que aconteceu na tua vida me afetou. E eu te observei. E aquilo veio para mim como se o próprio Deus falasse para mim: tá vendo porque você precisa continuar? Porque tem alguém te observando. Eu não precisei pregar para ele, apenas observando a minha vida, como eu estava me portando, as coisas que eu praticava no dia a dia. Ele falou: observando você, eu mudei minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Servir a Deus por completo é isso. Você precisa estar conectado com Ele, porque alguém vai estar observando você. E talvez alguém observando você hoje mudou a vida. Hoje está vivendo uma vida diferente, porque olhou, viu você fazendo a obra e hoje se encontra melhor. Porque crente de verdade é isso, exala a presença mesmo sem abrir a boca dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, meus irmãos. Servir a Ele não é fácil. Esses dias, enfrentando alguns problemas, só eu e Deus sabe algumas coisas que a gente conversa no secreto com Deus, e eu meio que desanimado, né? E aí eu conversando com Deus, eu falei: Senhor, eu estou tão desmotivado, sabe? Eu estou tão, mesmo orando, mesmo, e ver aquele desânimo, aquela tristeza, está tanta coisa acontecendo. E ali eu fiquei naquele silêncio, Deus me respondeu de imediato. Mas eu fui trabalhar e, quando foi de tarde, um colega meu, eu estava há muito tempo orando por ele, era um jovem que já até frequentou aqui a igreja, ele estava afastado, estava no mundo, e aí eu sentado, ele mandou mensagem, disse que estava indo lá. E quando ele chegou lá, ele conversando comigo, ele falou: eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: conte. Ele: voltei para a igreja, estou servindo a Deus, estou orando agora, estou buscando a Ele. E naquele momento Deus falou comigo: está vendo porque você não pode parar? Porque quando você está conectado com Deus, quando você está com a tua vida no Senhor, algo tem que acontecer. Mesmo que você ache que não está dando em nada, dificuldades se levantando, as coisas acontecendo, mas Deus sempre está ali. Deus sempre vai estar com você e as coisas têm que acontecer, porque você é um servo de Deus. Porque você é uma serva de Deus de verdade.
Então não desista, meus irmãos. Continua nessa mesma essência, não deixe o desânimo bater em você e você ficar igual a igreja de Laodiceia. Morna, sem sabor. Você precisa ser quente, fervoroso, buscar a Ele. Ora mesmo sem sentir vontade. Leia a Bíblia mesmo sem sentir vontade. Faça mesmo sem sentir vontade, porque lá na frente você vai lembrar dessa palavra e vai dizer: irmão Marquinhos tinha razão. Hoje eu estou bem mais forte. Hoje eu estou bem mais preparado. Louvado seja Deus. E sempre ore, sempre apresente a sua vida no Senhor. E a importância de sempre você orar a Deus é que Deus sempre vai estar com as mãos sobre a sua vida. Eu tenho um costume, nunca sair de casa sem orar. E às vezes eu esqueço, no meio do caminho eu oro. E aí está eu e minha esposa vindo hoje para a escola dominical de manhã. E eu antes orei, entrei dentro do carro, orei, apresentei a minha vida ao Senhor. Falei: Senhor, nos leve, nos traga debaixo das tuas mãos. E assim como eu sempre falo: Senhor, seja o meu motorista mais uma vez. E a gente saindo ali do Paquetá, uma caminhonete estava na nossa frente, parou. E aí quando ela parou, eu dei seta para a esquerda, entrei para seguir meu trajeto. Quando eu fiz isso, o cara acelerou a caminhonete e jogou em cima da gente, tirando a gente da pista. Eu tive que jogar o carro para um lado. E ainda assim ele não parou, foi embora. Parei, olhei para ele, perguntei: rapaz, você está maluco? E ele com os vidros fechados. Eu via só ele dentro do carro, apontando dele, fazendo assim, meio que discutindo. Eu falei: a importância de você orar, né? A importância de você orar a Deus. Porque ali, quando ele jogou o carro, por um milésimo de segundo, eu falei: vai bater. Eu olhava para o carro, olhava para a pista: vai bater, vai bater. E joguei o carro e não bateu, não aconteceu nada. Louvado seja o nome do Senhor. Sorte não foi sorte. E nem porque eu sou um bom motorista. Mas o meu motorista era o Senhor naquele momento. E ele estendeu as mãos dele e nada aconteceu. Então continue, meus irmãos, continue buscando a Deus nessa mesma essência, entregando a sua vida para Ele todos os dias. Seja um crente quente e não seja um crente morno. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, e as palmas glorifiquem a Ele.